Em nome do Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Todos nós sabemos, e isso não é novidade para nós, que existe um único Deus, mas um único Deus que é ao mesmo tempo Pai, Filho e Espírito Santo. Um só Deus, mas três pessoas distintas. É o Deus triuno, ou Santíssima Trindade. E entender como pode um único Deus ser ao mesmo tempo três pessoas, ou como podem três pessoas ser um único Deus, é de fato um grande mistério. O fato é que existem muitas coisas relacionadas à existência de Deus que realmente não podemos entender, que a razão humana não pode compreender. Mas nós aceitamos essas coisas pela fé, cremos naquilo que a Bíblia, as Sagradas Escrituras revelam a respeito deste único Deus. Uma maneira de diferenciarmos as três pessoas da Trindade é pela função que cada uma das pessoas desempenha. Nós sabemos que o Pai é o Criador e o mantenedor. Ele criou esse mundo e mantém esse mundo. Ele criou a cada um de nós e continua provendo todo o necessário para a nossa vida, para o nosso sustento. Sabemos que o Filho é o Redentor, o Salvador, aquele que veio a este mundo para nos resgatar da situação de pecadores perdidos e condenados em que nos encontrávamos e assim nos reconciliar com Deus, conquistando para nós o perdão e a salvação. Sabemos também que o Espírito Santo é o Consolador, o Santificador, é Ele quem cria a fé verdadeira em nosso coração e Ele nos conduz também nesse processo contínuo de arrependimento e fé verdadeira. Arrependimento e perdão dos pecados, o processo de conversão é conduzido pelo Espírito Santo. E também o próprio Espírito Santo, a partir da fé em Cristo, nos capacita para que possamos produzir frutos que resultam em uma vida cristã exemplar. Nós sabemos também que, apesar de funções distintas, as três pessoas da Santíssima Trindade, elas são iguais em sua divindade. Ninguém é inferior, ninguém é superior ao outro. Nós confessamos isso no Credo Niceno. As três pessoas são igualmente Deus. E é isso que nós temos aprendido desde a nossa infância. Nós aprofundamos isso no ensino confirmatório ou na profissão de fé. Ouvimos a respeito deste Deus triuno em cada um dos nossos cultos. Nós, em todos os cultos, confessamos a nossa fé neste Deus triuno por meio dos credos da Igreja Cristã. E é bom que sempre de novo a gente seja lembrado de tudo aquilo que o Deus triuno fez, faz e ainda continua fazendo por cada um de nós. Nesse culto eu quero conversar com vocês não apenas sobre a obra do Deus triuno em nosso favor, mas também sobre a relação interna entre as três pessoas da Santíssima Trindade. E esse é um aspecto que muitas vezes não é tão falado, ele passa um pouco despercebido. Mas se nós prestarmos atenção para a maneira como o Pai, o Filho e o Espírito Santo agem entre si, como Santíssima Trindade, percebemos que existe uma perfeita sintonia, união e harmonia entre eles. Nenhuma pessoa da Santíssima Trindade procura seus próprios interesses, mas cada uma delas procura agir tão somente em favor das outras pessoas da Trindade. Cada uma das pessoas da Trindade tem o objetivo de honrar, servir, amar e glorificar as outras pessoas da Trindade. E isso forma uma espécie de dança dinâmica de alegria e amor, onde cada uma das pessoas da Trindade gira em torno das duas outras pessoas. Como mais ou menos aquela imagem ali. A Trindade de mãos dadas e girando, dançando um ao redor do outro. E é isso que muitos teólogos chamam de dança da Trindade. Esse movimento contínuo de união e harmonia entre o Deus triuno. E isso não é uma teologia nova. Não é algo que surgiu recentemente, assim como a gente vê muita coisa errada, distorcida, surgindo nos dias de hoje.
Mas isso aqui é algo que já os primeiros líderes da igreja cristã usavam para se referir a esta união e harmonia entre o Deus triuno. E eles, os teólogos da igreja cristã grega, eles até formularam um termo para essa dança da Trindade. É o termo pericorese, no grego, pericorese. São duas palavrinhas, peri, que significa ao redor, e corel, que é um movimentar contínuo. E justamente eles criaram esse termo para se referir, para expressar da melhor maneira essa comunhão que existe entre as três pessoas da Santíssima Trindade. E é interessante nós notarmos como os textos bíblicos que estão ali, que foram escolhidos para este culto, este domingo da Santíssima Trindade, como eles apontam justamente para essa harmonia, essa sintonia, essa união entre as pessoas da Trindade. Nós lemos o Antigo Testamento, conforme Provérbios, no capítulo 8, o texto que fala da sabedoria divina, que esteve presente na criação de todas as coisas, que já existia antes mesmo de tudo ser criado. E esta sabedoria foi o arquiteto da criação. Quem criou todas as coisas, nós sabemos, é o Pai. E quem é o arquiteto? É o Filho. O Filho esteve lá. Jesus Cristo é a palavra de Deus por meio da qual tudo foi criado, como diz João no primeiro capítulo do seu Evangelho. E é por meio desta palavra também que o Espírito Santo age em nosso coração, tornando-nos sábios para a salvação eterna. E o próprio Jesus, no texto do Evangelho de hoje, ele diz: se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente. Da mesma forma, no texto do Evangelho de hoje, nós somos lembrados desta harmonia entre as pessoas da Trindade. Quando o próprio Filho diz: se eu glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é o meu Pai. O Filho diz: o Pai me glorifica, mas o Filho também glorifica o Pai. E assim o Espírito Santo glorifica os dois. E ambos se glorificam mutuamente. Também na leitura da epístola, Pedro, ele nos lembra em seu sermão de Pentecostes desta união do Deus triuno, quando diz: Deus ressuscitou este Jesus que vocês mataram, e disto também nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à direita de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vocês estão vendo e ouvindo hoje. Novamente, o Deus triuno em ação. Jesus, ao cumprir a vontade do Pai, morrendo voluntariamente na cruz, foi ressuscitado e exaltado à direita do Pai. E de lá, então, ambos, Pai e Filho, derramam o Espírito Santo sobre toda a humanidade. E esse Espírito não aponta para si, mas ele aponta para a vontade do Pai, que foi cumprida pelo Filho, para que a humanidade creia e em Jesus Cristo receba o perdão dos pecados e a salvação eterna. Esta é a ação, os textos apontam para isso. E notem como essa harmonia, essa unidade entre o Deus triuno tem um único objetivo. Não é para o engrandecimento pessoal, não é para o benefício pessoal, mas é para o nosso benefício. É para a nossa bênção. É para estabelecer comunhão conosco. E também esse é o objetivo da criação, quando Deus criou a nós, seres humanos. Deus, o Deus triuno, é um Deus relacional, que se relaciona harmoniosamente entre si, entre as pessoas da Trindade, mas Deus também criou o ser humano para ter um relacionamento harmonioso conosco. E Davi fala sobre isso no Salmo que foi lido hoje, quando ele diz: quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem para que o visites, fizeste, no entanto, por um pouco menor do que o próprio Deus, e de glória e honra o coroaste. Percebam que diante de toda a grandeza e quantas coisas lindas, grandes e maravilhosas existem na criação, mas diante de toda essa grandeza, nós, seres humanos, somos a coroa da criação, os únicos criados à imagem e semelhança do próprio Deus. Fomos criados para ter uma íntima e completa comunhão com este Deus triuno. Ou seja,
na criação, desde o início lá, nós fomos integrados nessa dança da Trindade, nessa pericorese. Mas a gente sabe o que aconteceu. Infelizmente, o pecado quebrou essa comunhão perfeita que existia entre Deus e o ser humano. Fomos tirados dessa dança, ou poderíamos dizer que nós mesmos nos excluímos, saímos da roda, saímos dessa dança com a Trindade. E jamais poderíamos, por nós mesmos, voltar a essa relação. Somente o próprio Deus triuno poderia solucionar o problema, e falamos muito sobre isso no último culto. A encarnação do Filho de Deus, sua vida, sua obra, reestabeleceu essa comunhão com Deus. E é justamente para essa obra do Filho que o Espírito Santo aponta, nos levando à fé que nos recoloca novamente dentro da dança da Trindade, dentro da comunhão com o Deus triuno. E essa comunhão é reestabelecida de modo especial no dia do nosso batismo. O batismo nos recoloca dentro da dança com a Trindade, nos tira das mãos do inimigo e nos recoloca na comunhão com o Deus triuno. Muito bem, então nós sabemos dessa relação íntima entre o próprio Deus triuno e como este Deus triuno quer se relacionar conosco. Mas a pergunta agora é: como tudo isso impacta concretamente a nossa vida nos dias de hoje? O que muda em nossa vida saber que estamos novamente em comunhão com Deus? O que muda em nossa vida saber que fazemos parte dessa dança da Trindade? Como vimos, o Deus triuno, ele é relacional. Tem comunhão entre si e quer ter relação com o ser humano. Por isso, uma vez reconciliados com Deus por meio de Cristo, nós também somos motivados e capacitados a estabelecer vínculos e relacionamentos neste mundo, uns com os outros. Assim como Deus triuno, também nós, seres humanos, somos relacionais. Nós necessitamos de outras pessoas, por mais que às vezes a gente acabe negando isso. Sim, nós precisamos de outras pessoas. Não faríamos nada e não chegaríamos a lugar nenhum se não fossem outras pessoas, se estivéssemos sozinhos. O próprio Deus reconheceu isso logo após a criação, quando disse: não é bom que o homem esteja só. Por isso, ele criou a mulher, uma auxiliadora semelhante, uma companheira, para fazer companhia para o homem, para que o homem tivesse ali comunhão, um relacionamento. Ontem nós lembramos do Dia dos Namorados, um dia especial em que muitos casais demonstram gestos de amor, de carinho um pelo outro, trocam presentes, fazem uma programação especial, um jantar romântico, talvez um passeio. Mas nós sabemos que a vida de um casal não se resume apenas a uma data, apenas a um dia ao longo do ano. São 365 dias que possuem um ano, e a promessa que se faz no casamento é de amor, de fidelidade, de honra, de respeito, até que a morte os separe. Isso é muito tempo. Isso não se limita, não se resume apenas a uma ação uma vez ao ano no Dia dos Namorados. Vai muito além disso. E nós também sabemos o quanto o pecado afetou os nossos relacionamentos. Afetou o nosso relacionamento com Deus e também o nosso relacionamento uns com os outros. Na sociedade, na igreja, no trabalho, na família, no matrimônio, no casamento. Como podem um homem e a mulher, sendo ambos falhos e pecadores, sustentar um casamento ao longo de toda uma vida? Isso somente será possível quando este casal tiver comunhão com o Deus verdadeiro, o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E não existe modelo melhor e mais eficaz para sustentar a união e a harmonia na vida matrimonial do que o exemplo da dança da Trindade. Essa perfeita comunhão que existe entre Pai, Filho e Espírito Santo. É necessário que também marido e esposa procurem os interesses um do outro, não apenas os interesses pessoais. Ninguém será verdadeiramente feliz, nem no namoro, muito menos no casamento, se tiver pensamentos egoístas como: eu quero alguém que me faça feliz,
Eu quero alguém que cuide de mim, eu quero alguém que me ajude a realizar os meus sonhos. Qual o problema disso? Egoísmo, individualismo. O foco tem que ser outro. O foco tem que ser o outro, não nós. Nós devemos pensar o contrário. Quero alguém para fazer feliz. Quero alguém que eu possa cuidar, alguém que eu ajude a realizar os seus sonhos. Enquanto nós estivermos apenas focados em nós mesmos, jamais encontraremos felicidade e realização. Somente quando procuramos a felicidade e a realização do outro é que nós realmente experimentaremos a verdadeira felicidade e a verdadeira realização. O segredo é amar e servir ao outro. E isso exige atitude, renúncia, intenção. É isso que faz o Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo em sua relação interna. Um age em prol do outro. E seguir esse modelo certamente pode transformar os nossos relacionamentos. Na vida em família, no casamento, no trabalho, na vida em sociedade, na vida como igreja. Quem faz essa relação entre a dança da Trindade e o casamento é o Timothy Keller, um pastor presbiteriano que muitas vezes eu já mencionei aqui neste púlpito. Ele escreve um livro sobre o significado do casamento, ele juntamente com sua esposa Kate. É um livro muito interessante, né, que eu recomendo inclusive a leitura. Mas por fim, a gente sabe que uma união perfeita e plena como existe entre o Deus triuno jamais será possível para nós neste mundo. Para nós isso é impossível, porque somos e continuamos sendo pecadores. E justamente por isso, pelo fato de nós continuarmos sendo pecadores, é que nós precisamos continuamente buscar essa relação com Deus triuno. E Ele, Deus, o próprio Deus, nos oferece meios para essa comunhão com Ele, que é a Sua Palavra. Ler a Sua Palavra, ouvir a Sua Palavra, ter este momento de intimidade com Ele. Também no batismo, procurar o batismo, e aí quando nós lembramos e falamos do batismo, nós somos remetidos também à confissão dos pecados. O que nós fazemos no início do culto quando invocamos o nome de Deus e confessamos os nossos pecados? Voltamos ao batismo. Isso Deus nos oferece, isso é manter comunhão com o Deus triuno. E também a Santa Ceia, onde Cristo nos oferece seu corpo, o seu sangue. Tudo isso é oferecido aqui também, semana após semana no culto, e é isso que vai nos manter firmados na fé. Isso que vai nos manter em união como Deus triuno. E assim também seremos capacitados a viver em comunhão uns com os outros. Jamais seremos perfeitos, mas com certeza seremos capacitados a estabelecer, a criar relacionamentos íntegros, saudáveis, edificantes, respeitosos e duradouros. Que assim este Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, nos abençoe e nos capacite. Amém.